Alexandre de Moraes fecha a Câmara dos Deputados e oficializa a ditadura no Brasil. E o que faremos nós? O que farão os nossos deputados, os nossos senadores? Olha, o cenário não é de muito otimismo. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Mas, vamos lá. Existe uma esperança no fim do túnel. Existe uma esperança no fim do túnel. E eu vou mostrar para vocês qual é. Então, Alexandre de Moraes, de forma extremamente grave, passou a canetada, ignorou o Congresso, ignorou o parlamento, que declarou a legitimidade do mandato de Carla Zambelli, que foi uma deputada eleita com milhões de votos, se eu não me engano, mais de 3 milhões de votos. Mais de 300 deputados atestaram a validade do seu mandato. E Alexandre de Moraes, numa decisão monocrática, mais uma vez, disse não. Carla Zambelli deve ser cassada, está cassada, não é mais deputada, e você, Hugo Mota, tem 48 horas para colocar um suplente no seu lugar. Mas quem é Moraes para decidir? Como Moraes tem tanta força e poder para fazer isso? Quem está por trás de Moraes? Olha, na minha opinião, vocês sabem que existe um deep state no Brasil. Vocês sabem que existem personagens ocultos que pautam a política suja que é o Brasil. Não existe nada mais sujo no país do que a política. Não existe nenhum berço de bandidos, de organizações criminosas maior do que a política. E não estou exagerando, não é nenhum tipo de eufemismo. É muito sério. E por quê? Porque quando você tem o poder, o próprio petismo, que o PT é uma organização criminosa, narcoterrorista, e isso é um fato, ligações com as Farc, ligação com o Foro de São Paulo, que possui toda a sua comunicação com as ditaduras da América Latina, financiado pelo narcotráfico, por guerrilhas armadas como as Farc, que é uma guerrilha armada, comunista, que tem seu financiamento feito pelo narcotráfico. O PT já mostrou que, emparelhando o sistema democrático, os tribunais, todos os tomadores de decisão, quem manda prender ou soltar, emparelhando esse sistema, você pode fazer o que você quiser. E chegou num ponto onde o sistema está tão emparelhado, eu não digo que o PT que é o PT, o Deep State do Brasil. Eu acredito que o PT é grande parte desse problema. Mas eu acho, na minha opinião, que está tendo uma guerra entre cobras para deter o poder, para tomar o poder, para estar no poder. E eu acho que hoje o STF, numa tentativa de sobreviver, por que sobreviver? Vou explicar para vocês. Mas numa tentativa de sobreviver, tem tomado o poder instaurado por esse Deep State, que grande parte envolve o PT, o José Dirceu e outros personagens ocultos que talvez nem conhecemos. Talvez Michel Temer esteja no meio e vai saber quem mais. Fato é que o sistema se uniu para colocar o Bolsonaro sem ter nenhum crime por trás das grades, para condená-lo, para tirá-lo do jogo político. E por muito tempo eu me perguntei, mas por que querem tanto tomar uma cadeira de presidente num país tão difícil de se consertar, com tantos problemas, onde você sempre será ofendido, será criticado de todos os lados? E a resposta
é óbvia, na verdade. Por poder e dinheiro. É isso que os criminosos querem. Ter em suas mãos as forças armadas, todo o aparato de uma nação, como aconteceu na Venezuela, por exemplo. Você, um homem, um grupo de pessoas com o poder de uma nação, de ter tanques de guerras, exércitos, polícias, todos aos seus mandos e desmandos. Dessa forma você enriquece de maneira exponencial. Dessa forma sua família estará tranquila para o resto da vida. E os milhões de brasileiros? Os milhões de brasileiros que se fodam. O que tem acontecido com o Brasil nos últimos 3 anos? O Brasil está largado à deriva. Um sistema corrupto tomou o poder novamente, como tem sido nos últimos 20 anos de petismo. Todas as fontes financeiras do país usurpadas, tomadas, sugadas. E para onde vai esse dinheiro? Sabemos que não vai para a saúde, não vai para a educação, não vai para nada que seja retorno para os brasileiros. Dessa forma, pagamos impostos abusivos, impostos criminosos, impostos ilegais e fazemos o quê? O que podemos fazer? O que nós podemos fazer, não fazemos. Quer nos manifestar, quer ir às ruas, quer nos tornarmos agressivos, sim, porque estamos sob ameaça, sob coação de um Estado absolutista, tirânico, corrupto, criminoso, que fez uma nação de refém. Assim como aconteceu na Venezuela, na Nicarágua, em Cuba. E nós, população de bem, por sermos pacíficos, por sermos população de bem, vamos deixar sermos estuprados de novo, feito cadelas? É isso que querem convencer a você que é o certo. Mas falar de certo e errado, quem tem o direito de dizer o que é certo e errado? Nós não temos direito de nos revoltar, mas eles têm direito de nos roubarem sob ameaça, sob coação, tendo todo o aparato estatal, polícias, sistema judiciário, exército, contra nós? Então, é extremamente grave o que tenha acontecido no Brasil e nós não devemos nos calar, porque não existe, o Brasil está à deriva, sendo roubado por um grupo. E os nossos deputados nada fazem além de posts nas mídias sociais. Não estou falando do Marcos Rogério em específico, mas todos eles. Gustavo Gayer, até o próprio Nicolas. Cadê o enfrentamento? Eles têm poder para isso. E por que não fazem? Vou mostrar para vocês por que não fazem. A culpa não é só deles. A culpa é primariamente por conta dos líderes que eles elegeram e colocaram nas cadeiras de líder do Senado e da Câmara. O Senado e a Câmara juntos poderiam parar o Supremo. Talvez o Senado sozinho até poderia. Mas eu vou mostrar para vocês o porquê isso não acontece. Tudo foi muito emparelhado, muito bem amarrado por eles. Inclusive o Exército Brasileiro, hoje, foi sequestrado por eles. Foi Alexandre de Moraes quem nomeou o líder máximo do Exército Brasileiro, que corroborou com tudo o que vem acontecendo, com todos os absurdos que vem acontecendo. Então, Alexandre de Moraes, uma canetada, anulou a votação da Câmara
e fechou o Congresso e instaurou um estado de exceção. Deu um golpe de Estado no Brasil e muitos da mídia, inclusive, ainda falam que isso está certo. Qual é o motivo pelo qual os fazem dizer que isso está certo? Quantos caem ainda nessa narrativa? Mas tá ficando cada vez mais difícil cair nessa narrativa. Ok? Então, na Folha de São Paulo, o jornalista Glenn Greenwald, que é uma pessoa que atacou a Lava Jato na época da Lava Jato, mas é uma pessoa que, ao que parece, tem honestidade intelectual suficiente para ver que os abusos do STF agora, antes visto como uma narrativa da extrema direita, agora estão óbvios. Mas quem poderá pará-los? Quem deveria pará-los? Quem deveria pará-los é o Senado e a Câmara. E por que não param? Vamos entender isso mais adiante. Aqui Jeffrey Chikine fala: decisão da Câmara dos Deputados sobre a cassação de parlamentar condenado com trânsito em julgado é imutável. Sim, a decisão da Câmara, mantendo o mandado da Câmara Zambelli, é soberana e, por se tratar de decisão de mérito, não poderia ser rediscutida no Judiciário, em respeito à independência entre os poderes, que a gente sabe que já não existe mais. O STF, junto com o Centrão, junto com o Deep State do Brasil, deu um golpe de Estado para prender Bolsonaro. E agora, como absolutistas que são, como cometedores de crimes que são, eles não podem recuar. E eles devem ir até o final. Por isso, Gilmar Mendes, numa decisão monocrática, mudou o quórum necessário para impeachment de ministros do Supremo. E por isso agora Moraes se sente confortável de tacar o verdadeiro foda-se. Escancarar a ditadura absolutista dessa corte corrupta que é o Supremo Tribunal Federal. Então é exatamente isso que preceitua o artigo 55 da Constituição Federal, que já não significa mais nada. O mesmo dispositivo utilizado erroneamente pelo ministro Alexandre de Moraes para anulação de decisão do Poder Legislativo. Perderá o mandato o deputado ou senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada e julgado nos casos do inciso 1, 2 e 5. 4, né? A perda de mandato será decidida ou 6, sei lá, sou burro. Pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representante no Congresso Nacional, assegurado pela ampla defesa. Pois é. E o que isso significa? Nada. E por quê? Por quê? Por que isso não dá em nada? Por que a Câmara dos Deputados... Por que a Câmara dos Deputados não faz nada? Por conta disso. Por conta disso. O herdeiro político de um clã oligárquico da Paraíba. O Hugo Mota é um herdeiro político de um clã oligárquico da Paraíba. Escândalos, delações, fisiologismo e controle total da máquina pública. O nome Hugo Mota virou sinônimo de tudo que o Congresso tem de mais podre. Hugo Mota, Vanderlei da Nóbrega, nasceu em João Pessoa, blá blá blá. Enfim. Hugo Mota é filho de uma oligarquia política, tá? Quem quiser ver melhor,
todo esse dossiê que o Lopes aqui, Isaac Lopes, fez. Recomendo, tá? Ele mostra que Hugo Motta é filho de uma oligarquia política da Paraíba. Mães, tios, genros, noras, sogro, sogra, avós. E Hugo Motta é o único? Não. Presidente do Senado também. Por que vocês acham que Hugo Motta e Davi Alcolumbre foram postos lá? Por que vocês acham? Alguém sabe me dizer? Não foi à toa que foi permitido, tá? Que foi permitido que Hugo Motta estivesse lá. Como funcionava o esquema de empresário que delatou Hugo Motta? Uma decisão que condenou 3 pessoas por desvios de recursos públicos em obras de pavimentação em Malta, Paraíba, detalha como funcionava o esquema operado pela empresa Só Constrói. Interessante, né? Interessante. Você acha que para por aí? O que se sabe sobre a operação da Polícia Federal que mira a corrupção em cidade administrada pelo pai de Hugo Motta? Pai de Hugo Motta envolvido. Você acha que para por aí? Presidente da Câmara, Hugo Motta, empregou funcionários fantasmas em gabinete de jornal. Você acha que ele é o único? Como família de Alcolumbre enriqueceu com grilagem e devastação no Amapá. Interessante, né? Interessante. Todos corruptos, inclusive o Davi Alcolumbre também tem uma oligarquia da família dele. O Davi Alcolumbre também vem de uma dinastia oligárquica de corrupção. Mas existe luz no fim do túnel? Aparentemente, como vocês sabem que o poder, existe uma guerra pelo poder. E aparentemente está tendo uma guerra pelo poder. De um lado, o Deep State brasileiro deu poder demais ao Supremo. E óbvio que o Deep State quer manter o poder. E o Supremo quer tomar o poder agora, porque eles viram que eles podem. Eles viram que é fácil. Então começou uma guerra, evidenciada por jornais estarem atacando diretamente Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Quando começaram a atacar Gilmar Mendes? Não sei. Mas vamos ver. A gente falou aqui na semana passada. Infelizmente, tem que vir da Malu Gaspar, né? Porque os outros jornalistas são todos merdas, né? Os jornais da direita, nenhum ataca dessa forma. Todos covardes. Mas a Malu Gaspar, pelo menos, tá tendo o peito. Sobre quais são os motivos que ela tá tendo, quem está financiando isso, eu não sei. Porque Malu Gaspar chancelou essa ditadura da oligarquia do STF. Mas vamos dar uma olhada nessa reportagem aqui. Que pode ser que essa guerra entre eles façam eles se matarem. E nós devemos torcer para a briga. A gente falou aqui na semana passada do esforço que alguns ministros do Supremo estavam fazendo para garantir uma blindagem para o Banco Master. Tudo porque o Dias Toffoli decidiu que nada mais na investigação podia ser feito sem autorização dele. E ainda decretou sigilo total sobre o processo. Na prática, a apuração parou. E a razão para isso, a gente sabia. Era o medo do que o caso podia revelar sobre os políticos, mas também sobre os próprios ministros do STF. E não deu outra. 2 informações bastante graves
graves já vieram à tona. A primeira, horas antes de avocar o caso para si e ainda decretar o sigilo, o Toffoli viajou para o Peru no jato de um empresário para assistir a final da Libertadores junto com o advogado de um dos investigados que já tinha sido até preso na operação. E ainda atendeu o pedido desse advogado para deixar que o cliente visse todas as provas que fossem do interesse dele. Para o público, ficou o sigilo. O Toffoli ainda quis alegar que os dois voaram juntos, mas não se falou em Master, só se falou do Palmeiras. Não colou, é claro. Mas eu descobri que um outro ministro também tinha muitas razões para querer que o processo do Master ficasse escondido. O Alexandre de Moraes. Já se sabia que o escritório da mulher e dos filhos dele tinha um contrato com o banco. O que não se sabia ainda era o valor, R$3.600.000 ao mês durante 3 anos, o que dá quase R$130 milhões no total. É um valor muito alto, muito acima dos parâmetros, até mesmo para as grandes estrelas da advocacia. Mas tem mais. O contrato prevê a defesa do banco e dos controladores, não só na Justiça, mas também no Banco Central, na Receita Federal e até no Congresso, para acompanhar projetos de lei do interesse do Master no Senado e na Câmara Federal. Que projetos são esses? Que tipo de acompanhamento? Bom, a gente perguntou para todos esses órgãos sobre reuniões, petições ou documentos que a Viviane de Moraes tenha protocolado em favor do Master, mas ninguém respondeu. O ministro e a mulher dele também continuam em silêncio. E esse caso já provocou um enorme constrangimento no Supremo, sem contar o pânico do que ainda pode sair desse baú. O caso continua parado e o sigilo continua valendo, mas o papel do jornalismo profissional é jogar luz sobre o que os poderosos estão querendo esconder. E é isso que a gente vai continuar fazendo por aqui. Então se liga no meu blog, no site do Globo e nos nossos vídeos, e não deixa de curtir, comentar e compartilhar os nossos conteúdos nas suas redes sociais. E aí, será que Malu Gaspar vai ser incluída no inquérito das fake news? Será que Malu Gaspar vai ser presa por tentativa violenta do Estado Democrático de Direito, de abolição do Estado Democrático de Direito? Sabemos quem está abolindo o Estado Democrático de Direito, e talvez já tenha até abolido, é o Supremo Tribunal Federal. Qualquer pessoa minimamente razoável, honesta intelectualmente, sabe disso. Os jornalistas sempre souberam disso. Todos que estão por dentro sabem disso. E pregam narrativas falsas porque queriam prender Jair Messias Bolsonaro. E nós devemos acreditar numa eleição em 2026 sobre todos esses preâmbulos, sobre todas essas constatações, sobre todos esses fatos? Difícil, né? Mas, será que o Senado vai permitir que isso aconteça? Será que o Senado vai permitir que isso aconteça? Porque existem senadores dizendo que prisão de ministro de Tribunal Superior, isso é vizinha. Será que é verdade? Será que podemos ter essa esperança? Comente aqui abaixo o que você acha, se nós podemos ter essa esperança. Mas eu acredito que se o povo não se revoltar, se o povo continuar inerte a essa situação, se as pessoas de bem do Brasil que só querem trabalhar e prosperar na vida não se mexerem, não fizerem nada, nós estaremos fadados à nossa completa destruição. Não haverá Brasil em 1, 2 anos se nós nos mantivermos inertes. Comente aqui embaixo o que você acha. Podemos ter a esperança do Senado fazer alguma coisa? Eu acho que não. Eu acho que não. Podemos ter a esperança de eleições limpas em 2026? Eu acho que não. Ficaremos calados? Ficaremos inertes? Eu espero que não também. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.